Saudações rubro-negras flageniais. Convido você a flamengar sobre a votação no Flamengo. Passo pelo estádio no gasômetro, que aconteceu nesta segunda-feira, 29 de julho. Landim prevê Flamengo saudável, com obras em estádio e cita Gabigol. Nosso inferno! Mas antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva no canal e seja um flagenial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Então, vamos à notícia. Após Conselho Deliberativo aprovar com placar expressivo, 602 favoráveis, 33 contra e 4 abstenções, a participação do Flamengo em leilão público para a compra do terreno no gasômetro, o presidente do clube, Rodolfo Landim, foi para a frente da Gávea e fez discurso inflamado diante de membros de torcidas organizadas. GE por Fred Gomes e Letícia Marques. Aspas para Landim. Obrigado pela vigília e pelo apoio de vocês. Esse estádio que estamos fazendo é de todos nós, de todos os rubro-negros. Finalmente vamos ter a nossa casa. Nosso sonho vai ser realizado. Já deixo de antemão o convite para todos vocês. A gente arrematando esse terreno e ganhando a posse dele, eu vou convidar todas as torcidas para ir comigo e tomarmos posse juntos. Vamos cravar a bandeira do Mengão. Vou abrir um parênteses aqui, galera. Landim e sua diretoria, que eu me lembre, nunca foi próximo das torcidas organizadas. Estranho isso. Vocês não acham, não? Mas seguimos aqui. Diante dos torcedores, Landim voltou a prometer setores populares atrás dos gols num estádio que chamou de Raiz. Em entrevista recente ao Charla Podcast, afirmou que serão 9 mil atrás de um gol e outros 14 mil do outro lado oposto. Aspas para Landim. Como eu já prometi diversas vezes, vamos ter um setor popular atrás do gol, de um lado e de outro. Setor raiz para vocês. Ingresso a custo baixo para aquele que sempre for ao estádio. Bradou. Vou abrir outro parênteses aqui, galera. Será? Essa é a pergunta. Será? Toda campanha política é assim, não é mesmo? Sempre prometem tudo até se reeleger ou eleger alguém da sua chapa. Sempre é dessa maneira. Mas seguimos. Landim mencionou Gabigol, com quem não vive a melhor relação em uma tumultuada negociação de renovação. Aspas para Landim. Falei que esse estádio, no fundo, é para todos os torcedores. O Flamengo faz isso para melhorar a qualidade de serviço para o nosso torcedor. Vai ter uma casa própria finalmente. Se a gente conseguir estruturar, tenho muita convicção que é possível. E de uma forma como a torcida quer. Uma arena muito mais caldeirão. Vai ser como a torcida quer, como diz Gabigol. Vamos transformar ali em nosso inferno. Vamos ter nosso inferno nos nossos jogos lá, disse Landim. Vou abrir outro parênteses aqui. Por que a torcida organizada foi convocada pela diretoria para essa votação? Fazer vigília. Estranho, né? Temos que nos perguntar algumas coisas, pessoal. Indagar e questionar
para que seja feito o melhor para o Flamengo. Não o melhor para quem está presidente, para quem está diretor de futebol, para quem está como membro e conselheiro. Nós temos que indagar e fazer alguns questionamentos. Isso não quer dizer que a gente está contra. Muito pelo contrário. A gente está a favor, mas a favor do Flamengo. Seguimos aqui. O presidente do clube comemorou com torcedores e cantou o hino. Com a autorização, o Flamengo se prepara para arrematar o terreno no leilão público do gasômetro na próxima quarta-feira, às 14h30 de Brasília, no auditório do Centro Administrativo São Sebastião, CAS, sede da prefeitura. Questionado se a necessidade de fazer um investimento que não estava previsto em orçamento não prejudicaria o Flamengo esportivamente, Rodolfo Landim garante que há várias e variadas receitas para viabilizar o estádio sem afetar o desempenho do futebol. Vou abrir um parênteses aqui. Quais, Landim? Quais? Por isso que o canal está abismado que uma proposta de viabilização financeira não foi apresentada antes dessa votação. Não só uma, mas como várias. E isso não foi feito. Estranho, muito estranho isso não ter acontecido. Né? Aspas para o Landim aqui. A gente entende que fontes de receitas que vão fazer parte disso vêm de outros locais. Vem de negociação de naming rights, sejam setoriais ou do estádio inteiro. A gente vem numa discussão com a prefeitura de nos dar o potencial construtivo da Gávea, que gera uma receita bastante significativa. Existem outras fontes de receitas, como camarotes, cadeiras cativas. Existem fontes de recursos já aprovados pelo Conselho Deliberativo, como venda de apartamentos, que a gente tem para investimento em patrimônio. Vou abrir outro parênteses aqui e vou falar sobre essas prováveis viabilizações financeiras que ele falou. Naming rights geralmente é pago depois que o estádio é construído, nunca antes, pelo que eu sei. Pelo menos é essa a prática normal. Ou o Landim pode ter alguém que quer pagar antes do estádio ser construído. Mas acho muito pouco provável e muito difícil que isso aconteça. Mesmo porque, se esse dinheiro for vir antes, quem está fazendo o naming right, ele vai querer algum desconto. Porque ele não vai ter o seu nome vinculado ao estádio sem o estádio existir. O estádio precisa existir para que o nome do estádio seja proclamado e declarado. Ele pode ser proclamado, sim, ele pode ter o nome do estádio antes dele existir. Mas a viabilização disso é muito complicada. Pelo menos no meu entendimento. Não lembro, tá? Não lembro de nenhum naming rights ser antes do estádio ser construído. Então, seguimos aqui, né? Falar do potencial construtivo da Gávea. Mas primeiro vamos entender como funciona a compra e venda de potencial construtivo. Porque eles falam de potencial construtivo e eu vou ser bem sincero, eu também não tinha muito conhecimento, eu fui estudar, fui pesquisar para saber mais ou menos o que é. Tá? Então vamos ver aqui o que é potencial construtivo. Tá? Para isso peguei um pedaço do artigo da Flávia Tavares, formada em Administração Pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Tá? Para explicar o que é a compra de um potencial construtivo, imagine que você possui um terreno. É bem didático, tá, gente? Eu peguei essa daqui porque é bem didático, simples de você entender. Tá? Porque o pessoal fica falando, mas ninguém explica na realidade o que significa
potencial construtivo de uma área, tá? Então vamos lá. Ó, a compra de um potencial construtivo, imagine que você possui um terreno, mas não pretende utilizar toda a sua área de aproveitamento. A legislação permite que esse pedaço seja vendido por um valor definido a partir de critérios como localização, possibilidade de construção e até mesmo própria demanda por obras na região. A prática é bastante vantajosa em diversos aspectos. Para quem vende, é uma oportunidade de receber sem precisar de uma construção, enquanto quem compra tem mais espaço para construir. Por fim, o município e a gestão de obras públicas são também beneficiados com a organização de terrenos, contribuindo com um crescimento sustentável. Esse daí ficou bem claro, né? É tipo assim, lá existe a Gávea, existe uma área que não tem construção nela. E essa área vai ser desmembrada do terreno e vai ser vendida. Do terreno total. Vai ser desmembrada essa parte e vai ser vendida, tá? É bem claro isso, tá? Agora, o fato, gente, é que depois do processo, tá? Desse processo, você precisa vender essa área. E isso leva tempo. Então, aonde está o dinheiro que vai entrar antes para construir esse estádio? Eu não vejo. Eu não estou vendo, né? Mas seguimos aqui. Ele falou de camarotes, cadeiras cativas. Estou falando que com muita boa vontade pode-se arrecadar 50 milhões. Né? Dinheiro, gente, é sempre bem-vindo. Mas esse valor é insignificativo para a construção de um estádio, gente. A gente está falando de, em média, um estádio que vai valer 1 milhão e 800, 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 700 mil reais. Milhões de reais, né? No caso. 50 milhões não é nada. Então, isso aí é só reflexões para a gente ficar pensando, para vocês também ficar pensando, tá? Venda de apartamento que a gente tem para investimento em patrimônio. Gente, existe esses apartamentos há sei lá quantos anos. Por que não vendeu ainda? Não é tão simples vender as coisas. Primeiro que você tem que achar o comprador certo para isso ser viabilizado. Então, assim, até agora eu não vi. Ele falou, né? Ele tá falando aí. Rights, potencial construtivo, camarotes, venda dos apartamentos. Até agora eu não tô vendo dinheiro entrar antes para construir. É tudo depois ou durante. Talvez durante. A gente não sabe quanto tempo leva para vender as coisas, gente. Mas seguimos aqui, aspas para o Landim. Muito importante dizer que a operação desse estádio será muito mais rentável do que a do Maracanã. Seja ela disponibilizada de mais assentos que teremos. Seja pelo fato de ele ser desenhado dentro de uma realidade de futebol brasileiro e não de Copa do Mundo. Somatório de coisas que vão permitir que o Flamengo estruture todos esses investimentos como se fosse um projeto independentemente, sem afetar o desempenho esportivo. Eu vou abrir aspas aqui e vou falar pro Landim diretamente. É como se ele fosse ver meu vídeo, mas quem sabe, né? Por isso, Landim, que você deveria ter apresentado um documento oficial de viabilização financeira que não foi feito. Aliás, não, vários. Porque a gente está falando de muito dinheiro aqui. Ó, o lance mínimo previsto é de 138 milhões e 195 milhões de reais. R$1.000, né?
e precisa ser à vista, de acordo com as normas do edital de leilão. Nesta segunda-feira, a Justiça Federal negou o cancelamento do leilão, o que havia sido pedido pela Caixa Econômica Federal, administradora do fundo proprietário do terreno. Tá? Essa parte aqui da Caixa, eu concordo que eu acredito, tá? Porque a gente também tem que ser aqui, a gente tem que ser honesto. Não é porque eu tenho minhas diferenças com essa diretoria, principalmente na parte de futebol, que a gente não tem que valorizá-los na parte financeira, tá? Eu acredito que foi feito todas as possibilidades, porque o pessoal está levantando aí a questão de não ter comprado isso, para não comprado isso diretamente com a Caixa, né? Que ela que é administradora daquele fundo imobiliário, comprado da Caixa para a gente ter mais tempo para construção, porque no edital que foi lançado a gente tem um período, né, para ser construído esse estádio, para a gente não ficar amarrado com essas obrigatoriedades feitas pelo edital, né, e poder construir a tempo do Flamengo e não a tempo do edital da prefeitura. Eu discordo dessa parte. Eu acho que o Flamengo fez certo em se juntar à prefeitura em termos comuns, né? Em termos que um vai beneficiar o outro nessa questão, para poder construir o estádio, comprar o terreno e construir o estádio. Eu não vejo maneira. Tanto é que ela está querendo embarrear até agora aí. Tá? E vai continuar, tá? Isso não termina agora. Ela vai continuar tentando criar cada vez mais dificuldades para o Flamengo. Como você sabe, como todos vocês sabem, Flamengo ele é amado pela sua torcida e odiado por todos, tá? Mas seguimos aqui. Clima de eleição. Há 4 meses de eleição na Gávea, o clima no clube foi de debate e tensões pré-eleitorais. Durante o dia, houve manifestações da torcida organizada direcionadas contra um dos pré-candidatos, Luiz Eduardo Batista, o BAP, chamado de elitista, em faixa pendurada por opositores na sede do clube. Torcidas organizadas se reuniram na entrada do clube e cantaram "O estádio é nosso". Durante a reunião, o novo vice de patrimônio do Flamengo, Marcos Bodin, anunciou que a estimativa de inauguração do estádio está prevista para 15 de novembro de 2029, quando o clube completará 134 anos. Landim afirmou que o clube tenta otimizar o processo de erguê-lo um ano antes. Aspas aqui, pro Landim, a gente pretende tomar posse do terreno muito em breve, mas todas as etapas vão demorar. O projeto básico, que vai ocorrer junto com as licenças, leva mais ou menos 1 ano e meio, né, 18 meses. A gente botou a data para 15 de novembro de 2029 para inaugurar no aniversário do clube, mas quem sabe a gente não consegue em 15 de novembro de 2028. Passo muito importante. Antes do início da votação, Rodolfo Landim fez um discurso de 15 minutos defendendo a aprovação. A comissão expõe risco jurídico. Durante a apresentação, parecer de comissão de finanças, a proposta foi encaminhada com condicionantes, mas recebeu aplausos por boa parte dos presentes. Já o trazido pela comissão jurídica deixou exposto que há risco jurídico em relação ao negócio, isto porque a Caixa Econômica Federal deve seguir em busca de indenização e na luta pelo terreno. A parecer da comissão de marketing foi apresentado sem quaisquer ressalvas, principalmente diante da gama de propriedade que se abre para o Flamengo explorar com a construção do estádio. Mas é aquilo que eu falei, né? Tem que negociar e tem que vender. Isso a gente não sabe quando que vai acontecer. Ao encaminhar para a aprovação, o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Alcides, alinhado com o presidente do Conselho de Administração, Luiz Eduardo Batista, o BAP, pré-candidato a presidente do clube, tentou o acréscimo no texto de solicitação que travaria
a compra do terreno, condicionando a participação de um reajuste orçamentário, o que faria com que a aprovação fosse inviabilizada. Mas não passou e o orçamento, pelo fato de o estádio ser evento extraordinário, será reajustável. O que ele quis dizer aqui, gente? Que se caso o valor mínimo não for se não for o possível, né, ter alguém que dando os lances, o Flamengo pode continuar até um determinado valor lá para comprar o terreno. Vou abrir uma aspas aqui, cara. Ó, Dunche, BAP e Maurício Gomes de Matos, candidatos à presidência do Flamengo, foram a favor da compra do terreno e a construção do estádio. Mas para não ficarem mal na foto, menos aqui o Dunche, tá? Que é a situação, que se houver prejuízo ao clube, o Landim será a responsabilidade. Ora bolas, conselho deliberativo serve para quê? Tá? Se foi aprovado, todos, né? Se foi aprovado, e se tiver prejuízo, todos devem ser punidos ao rigor da lei, e não só o presidente Landim. Ou eles querem ser uma rainha Elizabeth do Flamengo? Vivem brigando pelo poder. Agora, na hora de decidir, quer jogar toda a culpa para o outro. Ó, tenho muita diferença em relação a essa diretoria, gente. Muita. Porém, em relação à parte financeira, eles já provaram que são eficazes. Tem muitos flamenguistas preocupados. Se o Flamengo vai se endividar, né? Nós aqui do canal achamos que o projeto financeiro deveria ter sido apresentado, tá? Com várias possibilidades, coisa que não foi. Mas isso deve ser cobrado pelos membros do Conselho Deliberativo. Eles estão lá para isso, gente. Quer dizer, chega no final, é muito fácil falar, olha, não. Mas foi votado e foi aprovado. E agora? Tá? Então, é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou um pouco mais comprido do que deveria, tá? Mas muito obrigado por ter ficado aqui com a gente. Muito obrigado por flamengar comigo. E não se esqueça, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes, deixe seu like, se inscreva no canal e seja um Flá genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado e idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós e até mais!